Olá, pessoal. Olha, eu sei que vocês estão entrando agora nessa live. É uma notícia que é a desmoralização completa de todo aquele processo de perseguição contra o presidente Lula. Agora o STJ, por 4 votos a 1, decidiu que o Deltan Dallagnol terá que indenizar o Lula por dano moral naquele caso do PowerPoint. Vocês lembram que aquele foi um episódio central, decisivo em toda aquela armação contra o Lula. Por 4 votos a 1, tá aqui, foi fixada uma indenização em 75 mil, adicionado de juros e correção monetária. Segundo o ministro relator Luiz Felipe Salomão, o valor total da indenização deverá superar os 100 mil reais. Vocês lembram, isso aqui foi um episódio decisivo naquele processo de condenação do Lula. E aqui eu quero dizer, teve uma participação criminosa da mídia e da Rede Globo. A Rede Globo fez transmissão disso aqui ao vivo. Era o grande fato ali, naquele processo de criminalização do PT e do Lula. Hoje, depois da anulação de todas as condenações do presidente Lula, a gente tem mais isso. O que esse Deltan Dallagnol fez foi criminoso. E tá aqui, você lembra, né? Daquele episódio. Isso aqui foi feito, na verdade o Dallagnol está sendo condenado a indenizar o presidente Lula, mas isso aqui, a grande mídia, a Rede Globo, de alguma forma tem que ser responsabilizada. Eles trabalharam em conjunto, né? E foi feito aquele festival. O que fizeram de festival em cima desse PowerPoint do Dallagnol, eu estou vendo aqui a decisão. Votaram a favor da indenização o ministro que foi o relator Luiz Felipe Salomão, os ministros Raul Araújo, Antônio Carlos Ferreira e Marco Buzzi. Apenas a ministra Maria Isabel Galotti que votou contra. Vocês veem, durante a entrevista, ele usou na apresentação do PowerPoint, em que o nome do Lula aparecia ao centro na tela, cercado por expressões como petrolão, propinocracia, governabilidade corrompida, perpetuação criminosa do poder, mensalão, enriquecimento ilícito. Ele tentava mostrar ali que o Lula era o chefe da organização criminosa. Isso aqui é algo que eu acho que a gente tem que divulgar com muita força. Esse processo todo, desde o começo, pessoal, na verdade a gente teve uma motivação política nesse golpe do começo ao fim. Vocês sabem que eu estava no Senado Federal lutando contra aquele afastamento da presidenta Dilma. E eu me lembro que já naquele processo em que eles queriam votar o impeachment, esse canalha do Sérgio Moro divulgou uma conversa, uma interceptação telefônica do presidente Lula com a presidenta Dilma Rousseff, que tinha acontecido 1h da tarde. Às 6 horas, ele divulga isso na Rede Globo. Isso foi um crime. Esse Sérgio Moro vai ter que ser julgado também, pagar uma indenização, mais do que isso. Esse Sérgio Moro, na verdade, vai acabar na cadeia por tudo que fez. Você sabe que só quem pode autorizar uma interceptação de uma conversa de uma presidente da República, que era a presidenta Dilma Rousseff, era um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não só interceptou, em tempo real eles escutavam, e ele divulgou aquilo na Rede Globo, e aquilo teve um peso muito grande naquele processo do impeachment contra Dilma. E aqui também, na coisa do Lula, eles começaram numa crescente. Teve a condução coercitiva, que ainda foi antes do afastamento da presidenta Dilma Rousseff, que aquilo serviu para dar fogo àquelas manifestações contra a presidenta Dilma Rousseff. Depois teve esse PowerPoint, e esse PowerPoint aqui, eu volto a dizer, isso aqui foi transmitido ao vivo pela Rede Globo, e aí foi aquele massacre que eles fizeram, e até aquela condenação absurda em cima daquele triplex que foi já anulada pela justiça. Então pessoal, eu confesso a vocês que eu lembro de cada momento desse, onde eu estava. Eu lembro da condução coercitiva, eu lembro quando fizeram a divulgação da interceptação da conversa da Dilma com o Lula. E lembro desse dia, que eu estava em São Paulo para ir para a reunião do Mercosul. Lembro da indignação do presidente Lula que me telefonou.
E a gente, no outro dia, a gente chamou todas as lideranças do PT para São Paulo, a gente se somou ao presidente Lula. O presidente Lula fez uma entrevista coletiva. Agora, para a gente ter um sabor muito importante do reconhecimento de toda aquela fraude que foi feita. E volto a dizer, desculpa o desabafo, eu quando olho tudo isso eu lembro da Rede Globo. Eles estavam juntos patrocinando tudo aquilo. Não adianta dizer isso aqui não foi obra só do Dallagnol, não. Foi obra de todo aquele processo que foi feito junto com os meios de comunicação, porque estava em curso no Brasil um golpe. Um golpe para retirar direito de trabalhadores, para entregar nossas riquezas. Foi isso que foi feito, para implantar essas políticas neoliberais que estão matando o povo brasileiro de fome. Agora, você aí que é militante, estou vendo Cláudio Ondolfo, Fátima, Edson Bezerra, é uma notícia boa que nós temos que espalhar nas nossas redes. A gente tem que reforçar, olha o que fizeram com o presidente Lula. É mais um fato. E isso no ano eleitoral é muito importante, pessoal. Porque eu quero ver o Lula enfrentando aquele Sérgio Moro e o Bolsonaro nos debates. Esse aqui, esse Dallagnol, só agia em conjunto com o Moro. Eles combinavam tudo. Isso ficou claro com o Vaza Jato, com as revelações do The Intercept. Então isso aqui também tem dedo do Moro. Eles maquinavam tudo. Então, gente, eu confesso que eu quando vejo falar nisso aqui, quando eu vejo esse episódio, meu sentimento é de indignação, mas é um sentimento também aqui de vitória. Nós estamos dando a volta por cima, conseguindo mostrar, desmoralizar esses canalhas. Esse Delta Dallagnol quer ser deputado federal agora, deputado federal pelo Paraná. Tem gente no Tribunal de Contas, eu vi aí, falando que ele não pode ser candidato. Por quê? E tem mais outra coisa, esse Delta Dallagnol, cara, teve a farra das diárias. Vocês precisam ver, cara. É um escândalo por o absurdo desse pessoal aqui em relação a diárias, jetões, né? Isso aqui, gente, nós vamos virar esse jogo, vamos eleger Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República. A nossa tarefa é essa. A gente vai mostrar para esse povo brasileiro que na época do Lula o povo vivia melhor, tinha mais emprego. E a gente tá vendo a devastação que está acontecendo com o Bolsonaro. Eu estou pulando do jurídico aqui para o político, porque está tudo junto. Essa turma aqui trabalhou para a vitória do Bolsonaro. Dallagnol e Moro eram a mesma coisa. Moro foi ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Hoje saiu. Mas o Moro foi cúmplice. Foi um sujeito junto com Dallagnol, mas com a Rede Globo de televisão, com esse pessoal todo, ativos participantes desse golpe que destruiu a economia brasileira, que está mergulhando o povo brasileiro numa crise social violentíssima, estiveram juntos nessa conspiração para eleger Bolsonaro. E o resultado está nesse Brasil que você está acompanhando. A destruição. Eu fico vendo aquela turma que foi para as ruas de verde e amarelo, pediu o impeachment da Dilma quando a gasolina chegou a R$ 2,80. E agora? A gasolina está R$ 8,50 em muitos lugares. O botijão de gás, R$ 127. Tem gente pagando R$ 150 pelo botijão de gás. Olha a inflação de alimentos, o preço do arroz, o preço do feijão. Esse golpe todo foi contra o povo trabalhador. Por isso que houve essa aliança entre esses instrumentos aqui, entre esses atores aqui, que atuaram no judiciário, corrompendo o judiciário e a democracia brasileira, as elites brasileiras que estavam querendo retirar direito do povo trabalhador e fizeram isso com a reforma trabalhista, e os grandes meios de comunicação. É tudo isso que a gente tem que derrotar, pessoal, mas é uma vitória, viu? Eu fico vendo o que deve passar no coração do presidente Lula com a decisão dessa. Eu sei que o presidente Lula fica feliz, mas eu acho que o sentimento dele deve ser igual ao meu. Uma felicidade, mas também acompanhado de uma indignação muito grande
com o que esses caras fizeram. E o Lula pagou um preço muito alto por toda essa fraude, né, pessoal? A morte de Dona Marisa, eu estou convencido que a morte de Dona Marisa foi assassinada por essa turma aqui. Aquela condução coercitiva na casa do presidente Lula, levar os computadores do neto da Dona Marisa. O presidente Lula ficou preso 580 dias, não pôde ir no velório do seu neto, não pôde ir no velório do seu irmão. Então eu acho que o coração do Lula deve ser de muita indignação com tudo isso, mas de felicidade por essa fraude estar sendo desmascarada. E estão falando aqui primeiro da anulação da condenação do presidente Lula pela Suprema Corte do país, o STF, e agora o Superior Tribunal de Justiça. Isso aqui não é uma decisão de um juiz de primeira instância, não, como fazia o Moro. Isso aqui é uma decisão do STJ. Então, pessoal, vamos em frente. A gente vai eleger o nosso Lula presidente. Eu estou vendo aqui a fala do Zanin. O Zanin deu uma declaração muito dura aqui. Na verdade, vão existir outros processos. Eu sinceramente, se esse Brasil, com reestabelecimento pleno da democracia, esse Deltan Dallagnol e esse Sérgio Moro tem que ser presos. Porque o que esses caras fizeram, isso aí, eles têm que ser julgados e condenados. Esse Deltan Dallagnol é um criminoso. E o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça está confirmando isso. Pessoal, eu vou encerrar a live dizendo o seguinte. Olha, a gente tem que trabalhar muito. Nós estamos no mês de março, a eleição é no dia 2 de outubro. Nós vamos ter que nos mobilizar muito, criar comitês de luta pelo Brasil afora, e vamos ter que saber trabalhar muito bem nas redes sociais. Eu peço a vocês que divulguem essa live aqui, divulguem essa informação o máximo possível. Nós estamos falando de um fato político muito importante, que foi uma decisão jurídica do STJ, mas que tem uma repercussão política muito grande. Para você que está entrando agora, tem muita gente aqui me perguntando, nós estamos comentando aqui a decisão do STJ que condenou o Deltan Dallagnol a indenizar Lula por dano moral, naquele caso do PowerPoint. Ele vai ter que pagar mais de 100 mil reais. Mas isso aqui é pouco, pessoal. Esse pessoal vai ter que ser julgado, né? Vai ter que responder na justiça. Eu acho que tem que ser responsabilizados, e eu não consigo ver um outro caminho para esse Deltan Dallagnol do que serem presos. Esses sim são criminosos que corromperam o sistema de justiça brasileiro, que destruíram a democracia brasileira, porque tiraram do pleito da eleição passada Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele liderava todo o processo. Foram responsáveis pela eleição do Bolsonaro. Olha, muito obrigado, vamos em frente, vamos lutar, porque agora ninguém segura. O nosso Lulinha, você sabe que eu estou aqui no meu gabinete, e essa minha foto com o Lula, eu tenho o maior orgulho de ter ficado firme com o Lula todo esse instante, de ter ficado firme como senador, defendendo a Dilma, no meio daquela farsa, porque se tem uma mulher honesta e honrada, se chama Dilma Rousseff, e foi afastada por esses canalhas, que queriam impor um outro programa econômico, e fiquei do lado do Lula o tempo todo, e para mim isso é uma satisfação. A gente vê o Lula como pré-candidato a presidente da República, com todas as suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, e agora o condenado é o Deltan Dallagnol, condenado a pagar uma indenização ao presidente Lula. É isso, pessoal, a gente tem que ir para as redes, mostrar que Lula é inocente, e Lula vai ser o nosso próximo presidente. Vamos em frente, pessoal, obrigado!